Oremos. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, mais uma vez aqui estamos em Tua presença. Te damos graças por este dia, por estes momentos. Te damos graças por tudo que tens feito por nós. Queremos, ó Pai, te pedir que os Teus anjos estejam conosco neste dia, que nada de mal nos aconteça. Pedimos também que nos abençoes no estudo da Tua Palavra, que Teu Espírito Santo fale conosco, nos ajude, Pai, a entendermos e nos colocarmos inteiramente em Tuas mãos, para que Tu faças a Tua vontade em nós e não façamos a nossa própria vontade. Ó Pai, abençoa todos os que estudam conosco, dê vitórias nos problemas que enfrentam, nas necessidades que têm. Tu conheces cada um, que permaneçam firmes, confiantes em Ti, que não desanimem, que pensem somente nas coisas lá do alto e com certeza nós teremos uma nova vida contigo. Ó Pai, abençoa em especial o Gilson Paulino, o Brian Faria Coelho Garcia, também Silvana Michele Faria. Abençoe Edna Santana. Ela pede por dois irmãos, um de 6 anos, outro de 9 anos, que possivelmente eles foram envenenados e um já havia se recuperado, o outro ainda estava em recuperação. Ó Pai, tenha misericórdia desses dois irmãos. Abençoe também Renilda Bispo e todos os demais que nos pedem orações, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Ontem nós estivemos aqui falando sobre a mentalidade celestial que nós deveremos ter, nós que fomos ressuscitados com Cristo. Paulo, ele vem aqui dizendo em Colossenses, no capítulo 3, que nós que fomos ressuscitados com Cristo deveremos pensar nas coisas lá do alto, fixar os nossos olhos nas coisas celestiais, pensar em Jesus que está assentado num lugar de honra à direita de Deus, lá no trono celestial. É o que nós deveremos fazer. Agora, como é que nós vamos acabar com essa mentalidade terrena que nós temos? Como é que nós vamos viver pensando nas coisas lá do alto? É somente através de estudo bíblico, através de oração, através de relacionamento com Jesus. É o que nós estamos estudando essa semana com vocês, viver com Cristo. Nós cristãos não podemos perder o foco que é a vida eterna. Se nós não colocarmos a nossa mente nas coisas celestiais, como é que nós vamos ter desejo de estar nos céus com Jesus? As coisas terrenas, elas são atrativas, por quê? Porque nós temos uma tendência pecaminosa. É comum, às vezes, nós ouvirmos pessoas gritando, chega de guerras, ou quem sabe proteja as florestas, pessoas gritando não às armas nucleares, mas nós nunca ouvimos ninguém dizer acabe com a mentalidade terrena. Nunca ouvimos ninguém dizer isso. A mente das pessoas está sempre voltada para as coisas aqui deste mundo. Guerras, florestas, armas nucleares. E nós estamos aí vivendo um período de guerra lá no Oriente Médio, Estados Unidos, Irã, Israel e outros países possivelmente vão entrar nessa guerra. E as pessoas estão com a mente voltada para essas coisas. Mas enquanto as pessoas que não têm Jesus, ou mesmo as que têm Jesus, ficam pensando nessas coisas, nessas guerras, nós temos que pensar que são sinais que Jesus está voltando. E aí nós temos que nos apegar com Jesus. É momento de nós estarmos unidos a Ele. E o apóstolo Paulo, aqui em Colossenses capítulo 3, nos versos 5 e 6, ele escreveu: portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância que é a idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Então veja, nós precisamos fazer morrer essas coisas pecaminosas e terrenas dentro de nós. Mas como é que nós vamos fazer com que essas coisas, esses pensamentos, esses desejos morram dentro de nós, se nós temos essa natureza pecaminosa, essa natureza carnal? O apóstolo Paulo, ainda em Romanos capítulo 6, nos versos de 1 a 7, ele escreveu: pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte?
Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Uma vez que nossa união com ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Mas esse poder do pecado, ele só vai ser uma realidade em nós se nós buscarmos a comunhão com Jesus. Não adianta nada nós passarmos pelas águas, sermos batizados, sepultados com Cristo, ressuscitar para uma nova vida e continuar fazendo tudo aquilo que nós fazíamos antes. A nossa tendência pecaminosa, nós temos que fazer com que seja morta dentro de nós. Quando vier o desejo de um pensamento impuro, de uma impureza sexual, ou quem sabe um pensamento sensual, nós deveremos clamar a Jesus para que tire esse pensamento da nossa mente. Por quê? Porque nós não estamos mais agora vivendo no pecado. Agora nós estamos vivendo uma nova vida com Cristo. Deveremos viver essa nova vida com Cristo. E é por isso que ele escreveu no capítulo 3, verso 1, que nós citamos aqui ontem, Colossenses 3:1, que nós deveremos pensar nas coisas lá do alto. Nós que fomos ressuscitados com Cristo. Agora, o que acontece é que muitos cristãos simplesmente tomaram um banho, desceram as águas batismais, foram mergulhados, tirados da água, mas não mudou nada. Continua a mesma pessoa, os mesmos desejos, fazendo as mesmas coisas que fazia antes de ser batizado. Então foi apenas um banho que tomou para dizer que agora era cristão. Então, irmãos, nós precisamos fazer como o apóstolo Paulo escreveu: eu esmurro o meu corpo. Por que ele esmurrava o seu corpo? Era fazendo com que aquele desejo pecaminoso que ele tinha dentro dele, por ser um ser humano, por ter a tendência ao pecado como nós temos, ele se esmurrava, ele se esforçava para poder combater o pecado que estava assediando, querendo que ele voltasse a viver como ele vivia antes de se encontrar com Jesus no caminho de Damasco. É uma luta muito grande que nós temos dentro de nós. É a carne contra o espírito. É a tendência pecaminosa que nós temos e nascemos com ela, com agora a nova natureza que Cristo está implantando em nós, uma nova vida, uma nova mente. E ainda que espiritualmente tenhamos morrido com Cristo, tudo que pertence à natureza terrena, as tentações que o corpo e a mente nos apresentam, precisa ser eliminado. E para isso nós temos que estar sempre pensando nas coisas lá do alto, buscando a presença do Espírito Santo em nossa vida. Agora, tem dois aspectos importantes que nós deveremos considerar em relação a essa ordem, que tudo que pertence à natureza terrena tem que morrer dentro de nós. A primeira razão, o primeiro aspecto, Colossenses 3:1, Paulo diz que nós deveremos pensar nas coisas lá do alto, nós que fomos ressuscitados com Cristo. E em segundo lugar, aqui em Colossenses 3:5, Paulo ele diz que nós deveremos abandonar as coisas terrenas, a imoralidade sexual, a impureza, paixões, maus desejos, avareza. Por quê? Porque agora nós fomos ressuscitados com Cristo para uma nova vida. Aqui em Romanos capítulo 1 e no verso 18, Paulo escreveu: assim, Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Deus, então, ele se ira contra o pecado. Deus, ele ama o pecador. Deus, ele me ama. Deus, ele te ama. Deus ama todo ser humano. O que Deus odeia, o que ele tem ira é contra o pecado. O pecado é que nos separa de Deus. Os desejos carnais que nós temos, as paixões impuras, isso nos separa de Deus. Então nós precisamos estar diariamente pensando nas coisas lá do alto, buscando a presença do Espírito Santo para que nós possamos vencer. Ainda em Romanos, no capítulo 1, nos versos 24 e 26, Paulo diz: por isso Deus o entregou aos desejos pecaminosos de seu coração,
Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Verso 24 de Romanos 1. Agora o verso 26, o apóstolo Paulo, ele vem dizendo: por isso Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. É o que nós vemos acontecendo hoje. Coisas vergonhosas acontecendo. Mas por quê? Porque as pessoas estão se entregando aos seus desejos pecaminosos. E nossas famílias estão sendo afetadas, nossos filhos, nossos sobrinhos, netos, as crianças que estão crescendo entre nós hoje em dia, estão sendo grandemente afetados por esses desejos pecaminosos que as pessoas estão expondo, perderam a vergonha. E nós temos que orar e clamar e pedir a Deus que nos ajude a manter os nossos filhos no caminho do Senhor, fazendo aquilo que está escrito na palavra de Deus, ensinando-os e nós também dando exemplo para as crianças, para que eles possam fazer a vontade de Deus em sua vida. Se nós, irmãos, não nos preocuparmos com as nossas crianças, Satanás já tomou conta de todas. Satanás já está fazendo com que todas as programações de televisão, tudo que a gente vê na internet, a maioria das coisas são coisas pecaminosas e paixões lascivas que está permeando tudo que nós vemos hoje em dia. É por isso que nós temos que manter os nossos olhos fixos lá no alto. Mas não vamos somente nos preocupar conosco, adultos, vamos nos preocupar com as nossas crianças, os nossos familiares que ainda estão tendo filhos pequenos, para que os eduquem e ensinem a andar e viver de acordo com aquilo que Deus requer que nós façamos. Nós queremos dizer a todos vocês que Deus, Ele quer salvar a cada ser humano, a cada pessoa, a cada habitante da terra. Deus, Ele tem desejo em salvar. Mas, para isso, precisamos reconhecer que somos pecadores, que nós temos essa tendência pecaminosa e que essa mentalidade terrena que existe em nossa mente precisa ser banida para que nós possamos viver pensando nas coisas lá do alto e aguardando o nosso Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Vamos retornar amanhã, dando sequência ao estudo da semana, e que Deus esteja cuidando de cada um de nós. Que Deus abençoe.